Olá, amigos. Nossas saudações cordiais a todos os nossos queridos amigos do IKB, Instituto Kardecista da Bahia. Eu sou Patrícia Lins. Em primeiro lugar, quero agradecer ao convite merecido dessa casa, em nome do professor Edivaldo, que admiro tanto, estendendo esses agradecimentos a todos os trabalhadores deste santo lugar. Que Jesus os inspire e os proteja sempre, para continuarem, com esse trabalho humilde, mas tão importante para todos nós. E quero também deixar aqui o meu abraço a todos que nos assistem nesse momento. Hoje nós estamos aqui convidados a refletir juntos sobre o capítulo de número 102 da obra Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Emmanuel tem uma coleção chamada Coleção Fonte Viva, e a obra Pão Nosso integra essa coleção tão preciosa para as nossas reflexões, sobretudo em torno do Evangelho. E no capítulo de número 102, Nós e César, Emmanuel começa as suas reflexões citando o evangelista Marcos, no capítulo de número 12, versículo 17. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. É interessante que essa passagem também está em O Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec faz questão de selecionar esse trecho tão enigmático, dizendo de uma forma assim muito expressa que os fariseus, buscando tentar o Cristo, fazem essa interpelação, porque queriam transformar o fato de pagar impostos ou pagar tributos, que eles simplesmente não toleravam, não tinham a menor resignação com respeito a isso. Buscaram Jesus com o objetivo de se desincumbir desse dever, desse encargo. Para eles era uma coisa terrível. E Jesus, muito acertadamente, depois de admoestá-los, sobre a hipocrisia, sobre o fato de querer misturar interesses materiais com interesses espirituais, pede uma moeda e convida, como Jesus sempre fazia, convidou aqueles homens a refletirem, a observarem de quem é esta face, que vedes aqui esculpida nesta moeda de César. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E Emmanuel, trazendo essa reflexão, nos posiciona na condição, por vezes, desses fariseus questionadores, ou, por vezes, também na posição dos filhos de Deus que arrogam a si certos privilégios, como se nós pudéssemos estar desincumbidos de algumas tarefas e deveres. É como se, mais uma vez, recorrendo às nossas heranças arcaicas, nós buscássemos
uma certa rivalização entre as coisas de Deus e as coisas dos homens, tentando moldar o tempo inteiro um pai que é soberanamente justo e bom, às vestes antropomórficas, com os nossos desejos, com as nossas paixões. Emmanuel inicia sua reflexão dizendo: em todo lugar do mundo, o homem encontrará sempre, de acordo com os seus próprios merecimentos, a figura de César, simbolizada no governo estatal. A figura de César, à época de Jesus, tinha um simbolismo do mais alto poder, né, do Império Romano. O César era o imperador romano, aquele em relação ao qual todos batiam continência, todos reverenciavam, né? Daí a expressão Ave César. Era a posição mais alta, política, né? E os fariseus, por conta da sua preocupação de manter as tradições, mas também de manter-se, né, nos poderes, nas prerrogativas, com as riquezas, de posse de tudo isso, também se submetiam, né, aos ditames, mesmo porque o Império Romano, como não é segredo para ninguém, ele estendia o seu poderio com base na violência e desrespeitava a todos mesmo. Então, Emmanuel vai trazer isso para o contexto do século XXI. Se a gente está achando, né, que essa conversa de imperador romano e de César ficou lá no passado, hoje nós também temos os nossos. Só que a estrutura, né, do direito, a estrutura dos poderes, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, essa estrutura dos superiores e os inferiores, como vai nos referir o Evangelho, sempre nos mostra que o nosso poder, o nosso controle é limitado. Que nós sempre estamos submetidos a alguém, nós já nascemos assim, né? Pelos laços consanguíneos, devemos honrar ao nosso pai, à nossa mãe, devemos a eles o respeito, né? A gratidão por ter renascido nesse corpo físico. E à medida que nós crescemos, a gente consegue estabelecer vínculos com outras figuras de autoridade. E que interessante, a forma como nós nos relacionamos com nossos pais, justamente, não raro servem de molde, de que a gente transfere para os relacionamentos com figuras de autoridade. E aí vem a figura do chefe, a figura daquele que é o dono da casa onde eu moro, eventualmente, né? Daquelas pequenas lideranças, já na época infantil. E falando especificamente das associações na polis, porque quando a gente fala sobre política, né, principalmente dentro da doutrina espírita, a gente precisa definir. Aqui, no caso, né, vou falar sobre política, mas não no sentido partidário, né, da organização em grupos, da organização em partidos. Política no sentido daquilo que é do interesse da coisa pública, tal qual a polis grega, né, que Sócrates, filósofo da antiguidade, defendia tão bem. Então, quando a gente fala sobre política, a gente está falando de um político, um representante, no nosso caso, a democracia, eleito pela maioria. Olha que sabedoria, a maioria, não necessariamente os que têm mais desenvolvimento cultural, não necessariamente aqueles que têm ensino superior completo, que têm alguma prova de sabedoria, que a gente sabe que não tem nada a ver com o diploma, né? São pessoas com as suas próprias culturas, com as suas bagagens, com os seus desejos, com as suas representatividades e que estão buscando no político, às vezes um salvador, outro um resolucionador de todos os problemas, um pai, né? Alguém que dê oportunidade de trabalho. Olha como a gente busca coisas diferentes. E aí a maioria quem vai definir esse nosso representante. Então Emmanuel vai dizer que não importa onde nós renasçamos, nós sempre teremos acima de nós um representante. E esse representante será de acordo com os nossos merecimentos, tanto para a escolha como para a escolha da maioria, que é simbolizada nesse governo geral. E aí ele vai ser categórico, Emmanuel, que é um educador nato. Maus homens, sem dúvida, produzirão maus estadistas.
Se nós reclamamos da corrupção, da desonestidade, da falta de transparência daqueles que estão com o poder nas mãos, na verdade, provavelmente essa é uma característica que permeia nos seios familiares. Porque o homem de poder já foi um menino, já foi uma criança, né, que foi educada num seio familiar mais ou menos conflitante. E se com o poder a gente tem uma lente de aumento, né, porque ali a gente tem o fato de alguém ter nas mãos uma caneta que o faculta, né, o responsabiliza sobre diversos atos e tem sob o seu encargo o destino, pelo menos relativo, de muitas vidas. No momento em que, por exemplo, um presidente assina um decreto, ele se responsabiliza quando ele se posiciona perante um assunto de calamidade pública, ele é visto por milhões de pessoas. Então, a responsabilidade é muito elevada. Caberia a gente pensar, será que nós, que também fomos renascidos no seio familiar, mais ou menos educados, como deveria ser, se tivéssemos o poder que ele tem, seríamos tão desonestos quanto, tão corruptos quanto, tão negligentes quanto, como nos comportaríamos? E o que nós podemos fazer para ajudá-lo na sua tarefa? Porque talvez ajudando-o, nós também nos ajudaremos. Isso não tem a ver com conivência, com complacência, mas com trabalho. E aí Emmanuel vai dizer, coletividades ociosas e indiferentes receberão administrações desorganizadas. O brocardo popular já nos lembra, cada povo tem o governo que merece. Então, o que Emmanuel está dizendo? Se a gente tem o grosso modo, a massa, a manada, né? O geral, a gente não está falando das exceções, que são ociosos, que cultuam a lei do menor esforço, que buscam sempre as brechas na lei para poder se favorecer, que buscam as regalias que não têm direito, né? Vou dar alguns exemplos aqui bem atuais nossos. Auxílio emergencial, furar a fila para se vacinar, buscar no médico um atestado de comorbidade para poder passar na frente. Coisas assim que a gente está vendo no noticiário, né? Pessoas que têm acesso às cápsulas, né? Não sei como chama, das vacinas, e usurpam essas cápsulas das vacinas para vacinar os seus familiares ou para vender aquelas doses da vacina. Então a gente está falando de coisas bem do nosso dia a dia, né? É lógico que isso não tem o peso do desvio de milhões, mas será que não tem uma gravidade relativa? Porque em frente a um grande problema de saúde pública como nós estamos enfrentando, esse ato é muito grave, né? Não é como um furto qualquer, né? E, de qualquer modo, diz Emmanuel, a influência de César cercará a criatura, reclamando-lhe a execução de compromissos materiais. Essa expressão ela tem duplo sentido, né? Tanto a figura de César, a figura imponente, tem uma representatividade para mim. Muitas vezes eu me espelho naquele que tem o poder, né? E que está comandando uma nação, eu observo o que ele faz, eu passo a ser uma testemunha dos seus atos, até para que eu possa ter uma análise crítica, por exemplo, se eu votei nele, né, ver se ele está correspondendo à representatividade que eu almejava, que eu pretendia, tanto pelo fato de que ele precisa da minha força de trabalho, porque a máquina social funciona porque eu também faço parte. Às vezes a gente enxerga e fala sobre sociedade como um ente à parte, né? Ou política como uma coisa assim, não, política é chato, não gosto de discutir política. Mas a política faz parte do nosso dia a dia. É através dela que a gente tem um manejo para que haja um pouco menos desigualdades sociais e a gente exercite a fraternidade. E para que isso rode, para que isso funcione, eu sou peça na engrenagem. E a peça defeituosa corrompe todo o sistema.
Então, eu também preciso, ao invés de terceirizar a culpa, isso não deu certo porque o César não fez o que deveria fazer, vamos puni-lo, vamos impedi-lo, né? Vamos, enfim, condená-lo. Não significa que ele não tenha responsabilidade pelos atos, é lógico que tem. Mas o que eu quero dizer, antes de transferir a culpa, vamos fazer uma análise de minha culpa, saber o que dos nossos compromissos estamos fazendo. Eu me lembro que na mensagem do Evangelho Superiores e Inferiores há essa reflexão. O verdadeiro cristão, quando numa posição inferior, ele é consciencioso e cumpre o seu dever daquela posição, para que quando estiver numa posição de superioridade, tenha a mesma consciência ética para tratar os seus subordinados. Então a gente está ensaiando. E Emmanuel prossegue. É imprescindível dar-lhe o que pertence, mas é chato pagar imposto de renda. Que injusto, né? Eu suei aqui, trabalhei pelo suor da minha face para ter o pão de cada dia, já ganho tão pouco, ainda preciso pagar o tributo a César. Olha a gente na posição do fariseu de novo. Oh Deus, será que não dava para a gente ter aqui, né, uma isenção? O aprendiz do Evangelho, diz Emmanuel, não deve invocar princípios religiosos ou idealismo individual para eximir-se dessas obrigações. Se há erros nas leis, lembremos a extensão dos nossos débitos para com a providência divina e colaboremos com a governança humana, oferecendo-lhe o nosso concurso em trabalho e boa vontade, conscientes que desatenção ou revolta não nos resolvem os problemas. Ou seja, eu não posso exigir exceção por conta de ser cristã. E aí pedir, né, essa isenção do Pai, ó Pai, cobra de todos, mas de mim não cobra, me deixa isenta. Porque Deus muitas vezes aproveita as nossas ações de liberdade individual para nos corrigir. Ele utiliza-nos uns aos outros de instrumentos de aprendizagem mútua. Então, se as leis são injustas, nós precisamos trabalhar pelo nosso aprimoramento moral a fim de alcançar uma justiça mais próxima do amor e caridade. E para que isso possa ser feito, eu preciso desempenhar muito bem os meus papéis onde eu fui colocada, nas condições que eu estou, sem revolta. A indignação, é importante a gente falar disso, é um instrumento revolucionário. Porque aqueles que são mesmistas, que têm um comportamento massificado, não conseguem pensar fora da caixa e refletir. Por exemplo, a situação que a gente está vivendo, né, da pandemia, muitas pessoas desempregadas, algumas passando um momento de profunda miserabilidade. Se eu não me indignar, provavelmente eu vou cultuar uma posição de indiferença. E isso é contrário à caridade. É como se eu não conseguisse sentir piedade pelo infortúnio do outro. Então isso é preocupante. Mas a minha revolta não precisa ser uma revolta contra, necessariamente, alguém, como se alguém fosse culpado. Esse problema parece ser um pouco mais estrutural do que uma análise superficial pode levar ao conhecimento. Aqui eu não estou querendo passar, né, a mão na cabeça de ninguém, só fazendo essa reflexão que muitos dos problemas que nos chegam, eles podem não ter apenas uma causa, um culpado, um nome, mas pode ter sido um conjunto de fatores que a nossa análise, agora estreita enquanto espíritos encarnados, não consegue depreender. Então, em meio dessa confusão, como eu me posiciono? Fazendo o melhor que eu posso com as condições que tenho, inclusive analisando a abordagem, né, a manifestação, a execução dos atos políticos para que eu escolha melhor, porque quem escolhe sou eu. Ou melhor, eu participo da escolha, junto com todos os outros. E aí, olha o que Emmanuel vai falar. Preferível é
que o discípulo se sacrifique e sofra, a demorar-se em atraso ante as leis respeitáveis que o regem, transitoriamente no plano físico, seja por indisciplina, diante dos princípios estabelecidos, ou por doentio entusiasmo, que o tente a avançar demasiadamente na sua época. A gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de afirmação, porque observa uma tendência de deturpar a mensagem. Quando Emmanuel está dizendo que é preferível que o discípulo se sacrifique, ele não está fazendo uma apologia para que a gente sofra até a morte, para que a gente não lute por melhores condições, para que a gente se apague, se anule, invalide o nosso sofrimento e sofra calado. Ele está fazendo um apelo para a nossa consciência espiritual. Para e pensa. Você, cristão espírita, que sabe que sua vida não começou agora, você acha mesmo que é por acaso você ter renascido no Brasil, né, está submetida a todos esses governos que estão passando por aí, tendo esse grande manancial de conhecimento e podendo utilizar isso no seu trabalho, na sua família, no seu grupo social, para estimular a todos aqueles conceitos, aquelas virtudes que foram protagonizadas por Jesus? Lembra que Jesus, tendo todos os privilégios, né, podendo fazer uso apenas da sua condição de filho unigênito do Pai, deixa isso, né, em suspenso e sacrifica-se. O sacrifício de Jesus é o sacrifício pelo amor, que ensina o quanto o apagar-se sem se dessubjetivar, vamos dizer assim, sem, na verdade, deixar de ser quem é. Porque Jesus, quando apagou-se, né, apagou o seu brilho frente às torpezas humanas, me refiro aqui na cena do julgamento, né, se é que a gente pode chamar aquilo de julgamento, com Anás e Caifás, depois Pilatos, aquela cariação que ele teve, depois a crucificação, ele faz aquilo para dar um ensinamento vivo do que é tudo padecer em nome do Pai. Então, ele não tem nenhum ato revolucionário externo para poder, digamos assim, fazer mudanças antes do tempo. Ele era a mudança que operava naquele momento. E qual modelo ficou para sempre gravado nos nossos corações. Então, guardadas as devidas proporções, a mensagem de Emmanuel é muito mais no sentido de que a gente não se furte por conta do desprazer, da dor, que é bênção, que é conselheira, que é professora, pelas quais nós precisamos passar. E aí ele conclui a mensagem dizendo: há decretos iníquos, recorda, se já cooperaste com aqueles que te governam a paisagem material. Vive em harmonia com os teus superiores e não te esqueças de que a melhor posição é a posição de equilíbrio. Se pretendes viver retamente, não deis a César o vinagre da crítica acerba. Ajuda-o com o teu trabalho eficiente, no sadio desejo de acertar. Convicto, olhe bem, de que ele e nós somos filhos do mesmo Deus. Às vezes a gente esquece disso. Que aquele que está numa posição de superior e que eu reprovo as atitudes, eventualmente, né? Eu me recuso a acreditar que nós tivemos a mesma origem, viemos do mesmo Pai. Somos espíritos imortais fadados ao progresso. Então, viver em harmonia não é fingir ou fazer de conta que a gente não está vendo o que está acontecendo porque aquele mal ainda não nos afetou, por exemplo. Ou porque a gente realmente acredita que o que ele está fazendo é correto, né? Não está tendo nenhuma atitude pouco lúcida ou negligente. Nós precisamos mudar
o olhar e direcioná-lo para o nosso interior. O que nós temos condição de fazer com as condições que nós temos? O que nós somos capazes de realizar dentro dessa conjuntura, não obstante tão constringente, que provoca sofrimentos tão pungentes? Porque o momento é de dar as mãos. E enquanto eu critico, eu digo muito mais do que está do meu coração do que acuso o outro. A crítica tem a acusação como pretexto, mas o motivo real, a causa real pela crítica, é na verdade o meu amargor que esconde sentimentos menos nobres e que eu preciso tratar. Ao invés de reclamar, que eu consiga reunir todas as minhas forças para talvez fazer o que aquele que está no alto, na posição de César, ainda não consegue enxergar. Porque se todos os seus subalternos estivessem operosos, mostrando a ele o que ele deveria fazer, quem sabe, isso promoveria, inclusive, uma mudança de panorama e uma mudança de entendimento e reflexão sobre as coisas que nós passamos. Reflexionemos nisso então, meus amigos. Um grande abraço a todos e até a próxima.